Na internet tradicional, as decisões dependem de servidores e autoridades centrais. Mas no Bitcoin, a rede funciona de forma autônoma e coletiva. E isso só é possível por causa de dois mecanismos fundamentais, que é a mineração e a prova de trabalho. Sem esses dois mecanismos aí, qualquer um poderia simplesmente emitir bitcoins do nada ou fraudar o sistema. Então, na aula de hoje, você vai entender como que esses dois conceitos se conectam e por que eles são a base da confiança no Bitcoin. Preparado? Bom, então quando a gente fala sobre o chamado dinheiro fiduciário, esse dinheiro ele é controlado pelos bancos centrais, controlado pelo governo, que podem simplesmente emitir o quanto eles quiserem e emitir o quando eles quiserem. Só que quando eles emitem moeda demais, o que acontece na economia? O aumento da inflação, a perda do poder de compra dessa moeda e, em casos extremos, o colapso ali da economia, certo? E aí o Satoshi olhou para esse cenário aí e pensou assim, nossa, será que dá para a gente criar um sistema onde qualquer um pudesse transferir valor entre eles, sem precisar depender de um intermediário? Será que a gente consegue criar um sistema global que as pessoas pudessem transferir valor sem precisar dos bancos, sem precisar dos governos? Mas se a gente fizer isso, né, como que a gente faz com que esse sistema ele seja seguro? Né? Como que a gente faz sem que esse sistema ele fosse tipo facilmente fraudado? E aí entra uma incógnita, outra, mais uma. Beleza, então a gente consegue criar um sistema global, qualquer pessoa pode participar dele, mas se qualquer pessoa pode ir lá e participar desse sistema, como que a gente impede, né, que as pessoas simplesmente emitam, né, mintem moedas para si mesmas? Como que a gente controla a emissão desse dinheiro? Porque senão ia virar o dinheiro fiduciário, certo? Que qualquer um pudesse ir lá emitir o quanto quisesse para si mesmo e essa moeda não ia ter valor nenhum. Então, esse foi o grande desafio ali que o Bitcoin resolveu, né? O desafio que o Satoshi resolveu. Aí a proposta dele foi a seguinte: e se essa emissão, né, da moeda ela fosse feita por um algoritmo, tá? E se para você conseguir ganhar esse dinheiro, né, você precisasse provar que você fez um esforço real. E isso deu origem ao que a gente chama hoje de prova de trabalho, que é o Proof of Work. Tá aí o nome prova de trabalho. Você tem que provar que você fez um esforço real para você conquistar aquela moeda. Então, no lugar de você precisar confiar em uma autoridade central, a rede do Bitcoin ela exige, né, que você, se você quiser criar um novo bloco ali da rede e receber as recompensas ali daquele bloco, você precise fazer um trabalho computacional super difícil. E esse trabalho ele serve como a prova, né, de que a pessoa realmente contribuiu para a segurança da rede e não apenas ficou ali tentando imprimir dinheiro do nada. Aí a lógica desse trabalho computacional foi inspirada, né, por um velho conhecido da humanidade. Quem será esse velho? O ouro, certo? Eita. Beleza, então por que o ouro ele foi a inspiração desse mecanismo aí do Bitcoin? Porque ele é difícil de encontrar, né? Ele é difícil de falsificar. Você não pode criar ouro do nada. Você não pode imprimir na máquina impressora do Banco Central um ouro ali. Ele precisa ser extraído da terra, né? Com mineração, com esforço de mineração e com muito investimento, porque é caro essas máquinas. Então, esse custo e essa dificuldade que dá ao ouro a sua escassez. É isso que torna o ouro valioso. E aí foi exatamente isso que o Satoshi ele tentou simular, só que no ambiente digital, né? Então, em vez da mineração física ali, o Bitcoin introduziu a ideia de mineração digital, só que é baseada em trabalho computacional. Então, no lugar de você ficar ali cavando os buracos ali, os mineradores, eles ficam tentando resolver problemas matemáticos super difíceis, tá? Tentando encontrar um número específico, que é o famoso hash válido, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, assim como o ouro,
né? Não é qualquer pessoa que consegue encontrar um Bitcoin, porque a pessoa precisa investir em energia e máquinas. E além disso, né, quanto mais pessoas ali tentando minerar aquele Bitcoin, mais difícil o processo ele se torna. E isso que evita que o Bitcoin ele seja criado de forma descontrolada. O Satoshi ele até comentou em um dos fóruns que ele participava que o Bitcoin ele era mais parecido com os metais preciosos do que com as moedas tradicionais. Então, o Bitcoin é uma tentativa de criar ouro digital, só que usando código, criptografia, né, no lugar de minas ali e dos minérios. Beleza, então, nessa aula nós vamos ter uma visão do ciclo da blockchain do Bitcoin, tá? Do ponto de vista do usuário, parece muito simples, né? Você vai lá, envia um Bitcoin para alguém, beleza, em alguns minutos a pessoa recebe o Bitcoin. Mas por trás dessa ação aí existe um fluxo orquestrado entre várias partes ali da rede. Então a gente pode resumir esse fluxo nessas 6 etapas aí, que é a transação, a mempool, mineração, validação, bloco e confirmações. E esse é o caminho que toda transação ela percorre para ser considerada finalizada na rede. Então vamos entender cada uma dessas etapas aí. O primeiro passo dessa jornada é a transação, que eu já abordei na aula anterior. Tudo começa quando alguém simplesmente decide enviar uma cripto para alguém, uma Bitcoin. A gente está falando especificamente da blockchain do Bitcoin. Vale notar isso. Então, tudo começa quando alguém decide enviar uma transação de Bitcoin para outra pessoa, tá? E para isso ela precisa o quê? Assinar a transação, falando que ela autoriza que aquela transação possa se mover para outra chave. Tá? Essa assinatura aí que garante que a pessoa realmente tem o direito também de mover aqueles Bitcoins. Então, uma vez criada, essa transação ela é transmitida para a rede Bitcoin. Só que ela ainda não está lá na blockchain. Tá? Ela foi propagada entre os nós ali da rede e ela fica aguardando para ser incluída em um bloco. Então, depois de criada aquela transação e assinada, ela vai para um próximo estágio. Qual que é esse estágio? A mempool. Então, você criou a transação, ela se assinou a transação e agora ela foi enviada para a rede. Só que ela ainda não está registrada na blockchain. Além disso, ainda ela precisa esperar, né, para ser incluída no bloco. E aí que entra esse componente aí da blockchain, que é a mempool. A mempool, ela é uma abreviação de memory pool, né, que basicamente significa memória, piscina de memória. Então, você pode pensar nessa mempool como se fosse uma fila de espera digital. Sempre que uma transação ela é transmitida para a rede, ela chega lá nos nós. O que são os nós? Os computadores que fazem parte do sistema. E aí, ela é armazenada temporariamente nessa fila de espera aí, que é a chamada mempool. E aí, cada nó da rede, ele mantém a sua própria cópia da mempool, com aquelas transações que ainda não foram mineradas. E essas transações, elas ficam ali aguardando um minerador decidir incluir ela em um novo bloco. Então, a mempool ela é um lugar super importante, porque é onde a rede ela filtra, né, ela organiza e prioriza aquelas transações ali. Tá, então agora a sua transação já está na mempool. O que acontece? Ela precisa ser escolhida por um minerador para entrar em um novo bloco. Então, os mineradores, eles são responsáveis por montar os blocos na blockchain. E para isso, eles escolhem livremente quais são as transações da mempool que eles vão incluir no bloco. Só que essa escolha também não é aleatória, ela é baseada em incentivos econômicos. Cada transação paga, cada transação que você faz ali, você paga uma taxa. E esse valor que você pagou da taxa vai direto para o minerador que incluir essa transação no bloco. Então, quanto maior a taxa que você paga, mais rápido a sua transação vai ser escolhida para entrar no bloco. Já aquelas transações que pagou pouca taxa, uma taxa muito baixa,
né? Elas podem ficar esperando por muito mais tempo. Então, dá para vocês imaginarem que esse sistema funciona como se fosse um leilão. Quem paga mais taxa entra mais rápido na blockchain. Quem paga menos taxa fica esperando mais tempo. E aí esse mecanismo de competição é parte do equilíbrio do Bitcoin. Os usuários eles ficam ali competindo por espaço no bloco e os mineradores eles são recompensados por manter a rede segura e operando. E o que significa minerar um bloco na blockchain? A mineração ela tem dois propósitos fundamentais aqui. Emitir novos bitcoins. E esse é o papel mais conhecido da mineração, né? Cada novo bloco minerado, uma quantidade nova de bitcoin é criada e entregue como recompensa para o minerador. E aí essa transação que cria novas moedas, ela é chamada de Coinbase Transaction, transação Coinbase. É importante entender, né, que essa é a única forma como novos bitcoins entram em circulação. Não tem um banco central do Bitcoin, tá? A emissão ela é programada e aí ocorre como recompensa pelo trabalho feito para proteger a rede. Atualmente, também já falei isso na aula anterior, a recompensa, né, por bloco é de 3,125 bitcoins. E aí esse valor ele é reduzido pela metade a cada 4 anos naquele evento chamado halving até chegar ao limite de 21 milhões de bitcoins. Então, além de ganhar moedas novas, esses 3,125 bitcoins, o minerador ele também registra as transações da mempool nesse novo bloco. Aí ele fica ali verificando se cada transação é válida e agrupa todas elas em um bloco único, tá? Então, ao minerar o bloco, o minerador ele está basicamente selando ali digitalmente aquele conjunto de transações e adicionando esse conjunto de transações de forma permanente na blockchain. Ou seja, a mineração ela não é só sobre ganhar Bitcoin, tá? É sobre manter a rede funcionando e protegida, validando ali quem pagou, quem fez o quê, né? Isso que garante que ninguém tente gastar o mesmo Bitcoin 2 vezes, por exemplo. Então, para que esse sistema ele funcione sem fraude nenhuma, o protocolo ele exige uma tarefa computacional muito pesada. Mas como que exatamente, né, o minerador ele prova que ele fez um trabalho computacional pesado? Como que acontece isso? Como que a rede sabe que ele realmente se esforçou ali para minerar aquele bloco? Aí a resposta ela está em um dos componentes mais importantes aí desse processo, que é o nonce, né? O nonce ele vem de number used once, ou seja, um número que só pode ser usado uma vez por tentativa ali. Ele é a variável que o minerador altera repetidamente ao tentar gerar um hash válido. Então, esse número aí, que é o nonce, ele é a peça-chave do jogo de mineração. O minerador ele pega os dados do bloco, né, as transações, o hash do bloco anterior, né, tudo que tem ali. E aí fica testando diferentes valores de nonce. Ele fica ali tentando encontrar uma combinação que gere um hash válido. E o que ele faz, ele só fica mudando esse número, ele só fica mudando o nonce. E a cada tentativa nova de nonce, gera um novo hash. E aí esse processo acontece milhares, ou milhões, sei lá, muitas vezes, milhares de vezes por segundo. É uma coisa bem rápida. E só termina quando um dos mineradores da rede ali encontra um hash que atenda à regra de dificuldade definida pela rede. Entendeu? Então, o nonce ele é o que permite que o minerador ele fica ali jogando o dado de novo, até que ele encontre a sorte. E qual que é esse desafio aí que os mineradores eles precisam resolver, né? Esse desafio é chamado de prova de trabalho. Então, a ideia central é que, por um bloco ser considerado válido, o hash gerado a partir dele
precisa ser menor que um valor-alvo determinado ali pela rede. Em outras palavras, né, o hash gerado, ele deve começar com uma certa quantidade de zeros no início. Eu não sei se dá para vocês enxergarem ali aquele hash, mas aquele hash ali dessa simulação tem 4 zeros na frente. Essa simulação de blockchain disse que para um hash ser considerado válido, ele precisa ter 4 zeros na frente. Isso não é o mesmo caso do Bitcoin hoje em dia, tá? Porque isso muda conforme a dificuldade da rede, dificuldade de mineração. Então, o minerador, ele precisa ficar ali basicamente testando nonce após nonce, recalculando aquele hash ali até encontrar um hash que atenda aquela condição. Eu acho que na blockchain do Bitcoin é um 19 e 0 na frente, não tenho certeza, mas dá para vocês verificarem isso na mempool. Então, em outras palavras, né, é como se o minerador ele ficasse ali jogando um dado criptográfico de 256 lados, imagina isso. Aí ele fica jogando esse dado bilhões de vezes por segundo até que saia um hash correto, até que saia um número ali correto, tá? E esse desafio aí, ele foi projetado para ser difícil de resolver, só que fácil de verificar. Ou seja, qualquer um pode ir lá e conferir se aquele hash é correto, né? Se aquele hash bate com o bloco. E aí, para encontrar esse hash aí, você precisa de força computacional real, né? E isso aí que cria um custo. Esse custo aí também que garante a segurança da rede, porque para você tentar fraudar a blockchain, você teria que refazer um trabalho computacional que é extremamente caro. Então, por isso que a gente diz que o Bitcoin ele é protegido por energia. Beleza, então agora que o minerador já encontrou o hash correto ali, o que acontece? Então, depois de ele tentar milhões de vezes, às vezes bilhões de combinações, né, de nonce, até encontrar um hash que atenda à regra de dificuldade atual da rede, o que ele faz? Ele vai lá, anuncia para a rede. Encontrei um novo bloco. Claro que não é assim, né? Esse anúncio aí, o anúncio é feito de forma automática e via protocolo. Mas aí o bloco ele é transmitido para os outros nós da rede, né? Que então passam a verificar esse bloco de forma independente. Cada um começa ali a verificar se aquele bloco realmente, né, está correto. Então lembra que a blockchain ela é uma rede descentralizada? Ninguém confia cegamente no outro ali minerador, não. Ninguém muitas vezes nem se conhece quem é o minerador. Então, cada nó da rede, ou seja, cada computador ali que está conectado ao Bitcoin, eles vão fazer as suas próprias checagens. Então, aí, se tudo estiver certinho, o bloco é aceito como o próximo bloco da cadeia. E aí, ele é adicionado no final da blockchain. E aí, todos os nós atualizam as suas cópias da blockchain. Tá? E esse processo geralmente leva apenas alguns segundos. O processo é longo, mas é bem rápido. Então, a partir desse momento aí, todas as transações elas foram incluídas, né, naquele bloco e elas são consideradas confirmadas pela rede. Aí o que acontece? O minerador ele vai lá, ele recebe a sua recompensa, né? Ele recebe a Coinbase Transaction, que é aquelas emissões de Bitcoin daquele bloco. Ele também recebe todas as taxas de transações das transações que foram incluídas naquele bloco que ele adicionou. E aí esse sistema gera um ciclo de incentivos, né? Quem contribui com poder computacional e protege a rede, recebe em troca um Bitcoin recém-emitido, 3,125, e as taxas pagas pelos usuários. Então, para a gente fechar a aula de hoje, o ciclo de funcionamento da blockchain do Bitcoin começa quando alguém vai lá e envia uma transação, essa transação vai para a fila de espera, que é a mempool, né, e fica ali aguardando até ela ser incluída no bloco. Os mineradores escolhem as transações, eles montam o bloco e iniciam o trabalho computacional, testando vários nonces ali até encontrar um hash válido que contenha aquele número de 0 ali na frente. Acho que 19, 0, se eu não me engano. Então, assim que alguém encontra um bloco válido, ele é propagado pela rede, tá? E aí cada nó faz o quê? Verifica se aquele bloco cumpre todas as regras. Se tudo estiver certo, o bloco é adicionado na blockchain, né? E as transações que estavam ali são registradas permanentemente
na blockchain. Aí, a partir daí, cada novo bloco minerado confirma o bloco anterior. Isso que reforça a segurança daquela transação. Tá? E esse processo todo aí é o que torna a blockchain segura e descentralizada, tá? E tudo isso acontece, de novo, sem banco, sem intermediários. É só o código, a rede e a colaboração entre participantes que não se conhecem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouco desse ciclo, tá? Se você conseguiu entender, ótimo, você já está muito à frente da maioria das pessoas que só usam cripto sem entender o que acontece ali por trás. Então, gente, se você curtiu essa aula, deixa o seu like aí, compartilha com alguém que também precisa aprender, né, sobre a tecnologia blockchain, principalmente sobre o Bitcoin. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre blockchain, me acompanhe nas redes sociais, é só escanear esse QR Code aí na tela. E eu agradeço muito por você ter chegado até aqui e eu vejo você na próxima aula. Zero paralelo, vem com a gente explorar.